Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto 86. O magistério e a sua autoridade e missão a serviço da Palavra de Deus. Bom, este ponto está dentro da primeira parte do Catecismo, dentro da primeira sessão, do segundo artigo, e ele é parte da terceira, da terceira parte aqui, que é a interpretação da herança da fé. Bom, o ponto 86... não é um ponto muito extenso e diz nessas palavras: todavia esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo desse depósito único da fé, tudo quanto propõe à fé como divinamente revelado. Bom, gente boa, esse é o conteúdo. Possui uma nota que faz menção à Constituição Dogmática Dei Verbum, ponto 10, e algo muito importante sobre esse ponto. Ele faz menção ao ponto 85, onde falava da autoridade dos papas e dos colégios, da colegialidade da igreja, né? A fidelidade àquilo que é dito desde Pedro até os nossos dias. Porém, aqui tem algo muito bonito. O magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim a seu serviço. Então, o fundamento deste ponto 86 é abordar a natureza dessa missão do magistério, como um foco importante na relação entre a palavra de Deus e a função do magistério. Ou seja, fundamentar a doutrina católica sobre a interpretação e a transmissão da revelação divina como magistério, e entender como se exerce a autoridade e se exerce a missão sem estar acima da palavra de Deus, mas unicamente a serviço dela. E isso aqui, embora se aplique ao magistério, porque ele tem autoridade suprema, se aplica a cada um de nós enquanto fiéis. Esse tema, ele tem base tanto na tradição da igreja quanto no magistério dos concílios. Ou seja, o magistério, ele é servidor da palavra de Deus. Não está acima dela. Ele está diante dela para interpretá-la de uma maneira reta, em moral, em fé e transmiti-la ao povo de Deus. Então, o magistério, enquanto autoridade que transmite a fé, não tem autoridade, não é uma autoridade autônoma e não é também uma autoridade criativa, mas é estar a serviço da palavra enquanto interpretado, enquanto autoridade para fazer a interpretação fiel desta palavra de Deus. Interpretação fiel. Então, o magistério ensina aquilo que foi transmitido. Não tem autoridade para ficar criando. Colocar no evangelho algo que o evangelho não possui. Fazer entendimentos do qual o evangelho não dá. Não dá margem para isso. Então, este ponto no 86 enfatiza a obediência do magistério à revelação. Sinteticamente, é isso. A obediência que o magistério da igreja deve ter à revelação. E, por consequência, a responsabilidade que cada fiel tem que ter, também enfatizando essa obediência em não criar nada diferente. O Papa Paulo VI, na exortação Evangelii Nunciandi, o anúncio do Evangelho, também reforça essa missão de ensinar com fidelidade o Evangelho, mantendo a continuidade daquilo que foi transmitido pelos apóstolos. Essa é a função do magistério. O magistério é, portanto, intérprete fiel da revelação. O magistério não possui a liberdade ilimitada. Ele é assistido pelo Espírito Santo para garantir que a palavra de Deus seja preservada, seja transmitida de maneira fiel. Todas as vezes que houve um distanciamento desta realidade, nós tivemos cismas, nós tivemos heresias, né? Então, por estar enraizado, a igreja teve que dizer o seguinte: vem para cá, ou vai para lá, ajusta o teu caminho. Então, a doutrina, esse sensus fidei, o senso da fé, é a capacidade que o povo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, tem de reconhecer a verdade revelada. Santo Agostinho vai ressaltar que a fé da igreja é maior que a fé do indivíduo. Então, nós temos até uma expressão ecclesia supra. Muitas vezes a pessoa
vive dentro da igreja, mas a sua fé não é uma fé madura. Seus catequizandos são prova disso. Muitos companheiros de caminhada de algum tempo também são prova disso. Porém, a fé da igreja é maior que isso. E quando um desses cai, um desses se desvia, nós não devemos excluí-los, nós devemos chamá-los, fazer aquilo que a igreja sempre fez, colocar aqui. Mas não fazer ajustes criativos no evangelho ou na tradição para incluí-los. Isso não pode. A natureza da revelação não nos permite fazer isso. A revelação divina, ou seja, aquilo que foi dito, foi dito. A atitude de alguém não é o evangelho sendo dito novamente de outra forma. Não é porque uma pessoa diz, eu me sinto bem na condição que eu estou hoje, que o evangelho vai abraçar aquela atitude. Não, a Sagrada Escritura, ela mostra que ela se condensa dentro dessa lógica. Ou seja, eu tenho que me encontrar onde eu estou. Se eu estou no caminho de santidade ou no caminho de conversão. Mas eu não posso ficar ajustando o evangelho ou a tradição da igreja para eu me encaixar. Quem faz isso, e tem gente que faz isso, sempre acaba gerando o distúrbio de, tá bom, se ele faz isso e aquele faz isso, eu faço o quê? O Concílio Vaticano II, ele afirmou que Deus, que é a verdade, revelou-se por meio de Cristo. E, com o auxílio do Espírito Santo, nos foi transmitido aos apóstolos e seus sucessores, os bispos, o quê? As verdades da fé. A revelação é entendida como um ato único e completo. Não é porque fulano de tal quis adequar a sua vida a uma situação que ele não quer mudar, que ele diz que o Senhor está me revelando que isso agora pode. Não. Pode, quer fazer? Você é livre, quer fazer? Quer. A nossa fé diz que é isso aqui que vai acontecer. Você quer fazer? Faça, à vontade, mas faz fora. Faz fora. Simples assim. Não tem ninguém enjaulado, aprisionado. Não, faz fora. É algo muito importante para ser dito na catequese. Principalmente a catequese de formação ou catecumenal, onde são adultos que estão recebendo, e, acima de tudo, na catequese para a maturidade. Hoje eu vejo distúrbios que ocorrem também na vivência dos sacramentos, principalmente o matrimônio. O matrimônio não entendido como um sacramento. É um contrato aí, a igreja que fala isso. Não. Será uma só carne. Não fui eu que disse isso, foi Jesus Cristo. Então chama ele de mentiroso. Mas diz isso para ele lá quando chega lá com ele. Aqui para nós, você simplesmente vai estar fora daquilo que a gente considera fé e religião. Portanto, não será um católico apostólico romano. A revelação é entendida como um ato único completo, sem aditivos. O que nós podemos fazer é interpretar. Vai interpretar aquilo que já existe, não aquilo que eu estou trazendo agora. No qual Deus se comunica com a humanidade de maneira definitiva e total, sendo a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, e a tradição, os meios pelos quais a revelação é preservada e transmitida. A palavra de Deus, ela não pode ser maquiada, ela não pode ser manipulada. Cristo é o verbo divino que se fez carne. Então, uma regra básica para entender se a pessoa está maquiando o evangelho é que toda palavra do evangelho pode ser encarnada, a não ser aquelas que foram maquiadas, que foram mudadas. Aquelas palavras, geralmente, elas vão ser espinhosas. Um momento ou outro, elas vão causar problemas. Quando eu digo que o outro ser humano não é igual em dignidade a mim, eu posso acreditar naquilo, mas num momento ou outro isso vai gerar um distúrbio na sociedade. Por quê? Porque não dá para encarnar um câncer. Não dá para encarnar uma ferida. Elas podem surgir, mas elas não fazem parte da vida nova, do corpo de Cristo. É uma parte doente, vamos tratá-la. É uma parte cancerosa, vamos extirpá-la. Mas o evangelho, a vida da tradição, todas as vezes que eu coloco em prática, ela gera frutos e gera frutos bons. O próprio apóstolo, na carta aos Timóteos, ele vai lembrar: inspiradas por Deus, são úteis para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça.
na justiça. 2 Timóteo 3,16, está lá. E essa tradição apostólica, o que ela faz? Bom, ela nos transmite isso. Todos aqueles que permanecem firmes nessa caminhada, eles vão colher os frutos desta verdade. São Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,15, vai dizer isso. Irmãos, permanecei firmes, guardem as tradições que lhes ensinamos, seja por palavra, seja por nossa carta. Então, aquilo que o magistério descreve como tradição, trabalha como tradição, a Sagrada Escritura é o nosso ponto de partida. E nós não maquiamos. E nós não modificamos ao prazer dos tempos e das épocas. O que é certo e sempre será certo. O que é errado e sempre será errado. O Concílio Vaticano II, quando eu falo isso, eu falo sempre lembrando do ponto 85, em fé e religião. Mas a igreja já errou enquanto falou que a ciência... Não, ciência é outra coisa. Naquele momento, com as ferramentas que tinha, aquilo foi dito e interpretado daquela maneira. Vamos dar um exemplo? Há bem pouco tempo atrás, as pessoas que cometiam suicídio eram, infelizmente, consideradas perdidas. Hoje, com o advento da psicologia e de outras ciências, se entende que uma pessoa que atenta contra a sua própria vida está num grau onde lhe é tolhida a liberdade, por dor, por sofrimento, por angústia ou por algum distúrbio psicológico. Então, se foi tirada a liberdade, a decisão, ela já não está plena. Se a decisão e a liberdade não existem, então, por mais que o ato que foi cometido de tirar a vida seja mal, eu não posso imputar aquela pessoa que estava doente e carece da nossa misericórdia. Então é um outro entendimento. Mas a igreja sempre disse: matar, tirar a vida de si ou de outros é pecado. É um erro. E como aquela pessoa tira a vida e não está mais pronto, capacitado para pedir perdão, o fato é que, nesse caso que eu citei do suicídio, não existe esse desejo de atentar contra Deus ou atentar contra si. A pessoa busca um bem de uma maneira errada, tortuosa, dificultosa por causa da sua situação psíquica, da sua saúde mental, ou por algum tipo de transtorno que muitas vezes a gente só vai descobrir tempos depois, depressão, outras coisas mais. Então, gente boa, aqui é um ponto muito bom para se pensar nas nossas aulas, nos nossos momentos de reflexão catequética, ou seja, a igreja não inventa nada e não tem autoridade para isso. Então nós também temos que ter essa lógica. A igreja diz isso, vivamos aquilo que ela diz. Eu tenho que adaptar o que a igreja está dizendo assim, a realidade minha agora? Tem, beleza. Mas não dizer algo contraditório àquilo que é dito. Então, se eu pudesse dar alguns exemplos aqui, como descrito nesse catecismo mesmo, os documentos do magistério podem ser observados em momentos que, principalmente nos concílios, quando eles intervêm as escrituras à luz e interpretam as escrituras à luz das questões contemporâneas, eles não criam uma nova revelação, mas eles ajudam a igreja a entender e aplicar aquilo que a revelação disse de forma incontundente às novas situações. O Concílio de Trento, por exemplo, ele foi uma resposta a vários erros do pensamento protestante da época. E a sua declaração sobre a autoridade das Escrituras e da tradição como fontes complementares à revelação é um exemplo claro da função do magistério como servo fiel da palavra de Deus. Bom, gente boa, esse foi, de maneira conclusiva, assim, o nosso catequese ponto a ponto de hoje. E que nos diz de uma maneira muito, muito interessante. O magistério da igreja, ele tem como função fundamental a fidelidade à palavra de Deus. É um servidor dessa palavra, não é um criador dessa palavra, não é fonte ou criador dessa palavra. A missão desse magistério é interpretar, ensinar, guardar a revelação divina e entregar aos fiéis algo que seja consistente para que elas vivam. E cada um, com assistência do Espírito Santo, pode transformar páginas do Evangelho em vida, em carne, encarnar o Evangelho. Essa é a melhor missão. Preparem os seus catequizandos para serem pessoas que transformam as páginas do Evangelho em encarnação,
se encarnam o próprio Cristo, como ensina o Concílio Vaticano, o magistério da Igreja, ele é fonte, né? É fonte de interpretação, não é fonte de criação. Ele não está acima da palavra de Deus, mas está a serviço dela, fielmente guardando e expondo o depósito da fé para todos os tempos e confiando a cada um de nós para que transformemos o que nos foi confiado em atitudes de vida que mudem o mundo. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.